Glória a Deus. Pai, abençoa hoje a vida do pastor Horácio, que vai estar na sequência dessa campanha, falando conosco sobre família. Que tema extraordinário. Nós estamos hoje representando o mês de abril. Família, Senhor, é a célula principal. Que o Senhor coloque na boca do teu servo as palavras do teu coração. Encontre em nós ouvidos para ouvi-la. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Boa noite mais uma vez, igreja. Aleluia. Quero, nessa noite, discorrer sobre o tema implantando o reino de Deus dentro da família. E nós vamos usar como texto, vamos trabalhar o texto que está em Lucas, no capítulo 19, que fala sobre um homem chamado Zaqueu. Eu tive até dando uma olhada, parece-me que o nome Zaqueu significa o iluminado, alguma coisa mais ou menos assim, irmãos. E nós vamos falar sobre essa passagem, vamos usar esse texto que vai do versículo 1 até o versículo 10, que nós vamos estar discorrendo sobre ele. Amém. Quando eu observei lá expostos os temas para essa campanha que chama Implantando a Cultura do Reino de Deus, me chamou muito a atenção esse tema, implantando o reino de Deus dentro da nossa própria casa, ou dentro da família. Quando nós abrimos a Bíblia, nós vamos perceber que o lugar de maior conflito, de maior chance de conflito, é a casa. Irmãos, se eu trabalho com o Jorge e nós dois somos cristãos e nós compartilhamos da mesma fé, quando dá 5:30 da tarde, o Jorge vai para a casa dele, eu vou para a minha casa, e qualquer um de vocês, o Jorginho, qualquer um, e ali encerra a nossa relação por aquele dia. Quando a minha missão é levar o reino, implantar a cultura do reino na faculdade ou na escola onde eu estudo, há um momento de início da aula e há um momento do final da aula. Se o meu desejo é implantar a cultura do reino dos céus na casa da minha noiva, da minha namorada, ela vai me receber. É claro que não, né, irmãos? Entendam muito bem isso aí, amém? Mas ela receberia você que é solteiro ou solteira na melhor parte do dia, cheiroso, bonito. Se é para implantar a cultura do reino no meu local de trabalho, com os meus clientes e funcionários, nós temos lá uma jornada. E normalmente eles me veem também preparado para aquilo. Mas implantando o reino de Deus, a cultura do reino, dentro de uma casa, onde a Beth acorda pela manhã, olha na minha cara, irmãos, amassada, e convive os momentos mais estressantes, muitas vezes, ao longo do dia, é um pouquinho mais difícil. A nossa casa é um lugar onde as divergências, as diferenças culturais, sobretudo, elas vêm à tona. Quando nós caminhamos pelas Escrituras Sagradas, nós podemos pegar ali alguns exemplos. Nós podemos pegar, por exemplo, no livro de Gênesis, no capítulo 4,
O primeiro homicídio que aconteceu foi numa família. Depois de um culto de adoração, Abel estava trabalhando essa cultura de adoração e recebeu em paga do seu próprio irmão um tiro de 22. E ele morreu, não foi nem do tiro, foi do tétano que deu quando aquela bala entrou, porque 22 não mata ninguém, não é verdade, irmãos? Os irmãos conhecem de arma, mas longe disso. Mas eu quero mostrar para você que Davi, por exemplo, enfrentou grandes problemas no seio familiar. Davi era um adorador. E para encurtar a história, Jesus também teve sérios problemas com seus irmãos. Porque, de fato, queridos, na sociedade, e permitam-me também ser um pouquinho ríspido, mas eu estou falando em relação a mim, até na igreja, de alguma maneira nós representamos muito. Mas na casa não é desse jeito, não. O ambiente é diferente. Quantos entendem o que estou falando? Porque a casa é um local onde nós mostramos quem verdadeiramente nós somos na nossa essência. E aqui nós trazemos a apreciação, esse texto, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 19, dos versos 1 ao verso 10, se der tempo, nós vamos discorrer sobre todo ele, que vai falar de um personagem intrigante dentro das Escrituras. Porque percebam bem, cada um de nós, quando viemos a essa igreja, e quiçá hoje, inclusive, nós chegamos aqui com alguma demanda clara, uma enfermidade, uma dificuldade relacional dentro da nossa casa, uma dificuldade financeira, um conflito. Quando nós abrimos os evangelhos, os 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos perceber que as pessoas se aproximavam de Jesus com uma demanda, cada um tinha uma demanda. Nós tínhamos demanda até por falta de vinho nas Escrituras Sagradas. João capítulo 2. Acabou o vinho. Nós temos demandas durante a trajetória do Cristo nessa terra, de enfermidades. Uma mulher que tinha um fluxo de sangue, tinha 12 anos. Uma mulher que tinha uma filha que estava endemoniada. Nós temos muitas demandas registradas nos evangelhos que impeliram esses personagens ali narrados a buscar a presença de Jesus. Nós temos o caso de Lázaro, que morreu. Mas agora, no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, nós nos deparamos com um personagem que estava tentando ver a Jesus e aparentemente nós não vemos narrada nenhuma dificuldade ou demanda daquele homem. Nós não conhecemos o coração de Zaqueu, mas textualmente a coisa ia muito bem para ele. A Bíblia diz que ele era o chefe dos publicanos. Irmãos, publicano significa funcionário público.
E o Estado, ele exerce um poder sobre qualquer cidadão. E Zaqueu, ele não era um simples publicano. A Bíblia diz que ele era o chefe dos publicanos. Esse homem tinha portas abertas onde ele chegasse. E com certeza muito bem remunerado. E a Bíblia traz a história desse homem nesses 10 versículos, que são, dentro da minha percepção, intrigantes. Porque percebam bem, nós vamos ler esses 10 versículos, e depois eu quero trazer a meditação, sobretudo, o último versículo, que é o versículo 10. Vamos à leitura então do texto, se os irmãos puderem projetar. Eu estou usando aqui a versão NVI, né, que é a nova versão internacional. Assim é narrada a história, esse momento das Escrituras. Jesus entrou em Jericó. Antes de continuar, eu achei muito oportuno, inclusive, o que o senhor Gilberto falou aqui, sobre a meditação na palavra. Eu gostaria que nós lêssemos esse texto absorvendo o máximo possível de informações, porque essas informações têm toda uma mensagem espiritual que se aplicará à minha e à sua vida. Eu vou pontuando aqui algumas palavras e, à medida em que o Senhor for permitindo, nós vamos discorrendo sobre isso, dentro do tempo que nos foi dado. Mas percebam bem, a Bíblia diz, Jesus entrou em Jericó. Diga comigo, Jericó. Mais alto, Jericó. Jericó. Aí, irmãos. A Bíblia diz que Jesus, ele entrou aonde? Em Jericó. E a Bíblia diz que ele atravessava a cidade. Então perceba a minha gesticulação, ele atravessava a cidade. Percebam bem, olha lá para trás e imaginem Jesus atravessando essa igreja como se aqui fosse uma cidade. Essa é a cena. E diz assim, olha, ele entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, observem o detalhe, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. O homem tinha dinheiro e o homem tinha poder. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, então, irmãos, já está dizendo que ele não era um cara tão alto quanto eu. Ele era pequeno, não é verdade, irmãos? Muito bem. Ele não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Verso 7, todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. As professoras aí, os professores entendem muito bem a diferença entre nessa
e nesta. Nessa cidade, ou nesta igreja, entenderam a diferença? Quando Jesus fala esse verso 10, ele já está dentro dessa casa. Em torno disso nós vamos trabalhar nessa noite. Porque ele termina o versículo 10, e é aqui que eu quero dar uma ênfase especial para os irmãos e as irmãs. Termina assim: hoje houve o quê? Salvação nesta casa. Prestem atenção. Diz assim, olha, porque este homem também é filho de Abraão. Verso 10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Muito bem. O Evangelho de Lucas também, no capítulo 15, ele conta a história de um dos irmãos que estava perdido dentro da própria casa. Irmãos, a Bíblia está dizendo que hoje houve salvação nesta casa, porque o Filho do Homem, aí está falando da natureza humana de Jesus, quando eu usei a expressão Filho do Homem, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Pensa aí com você. De vez em quando, você não se encontra meio que perdido. E agora eu vou dar uma exagerada, espiritualmente, dentro da sua própria casa? Irmãos, a nossa casa, quando nós chegamos na nossa casa, 11 da noite, mais ou menos, que bate aquele silêncio, nós precisamos parar para pensar um pouquinho. Como é que está a minha vida espiritual? Porque às vezes eu estou trabalhando para levar para dentro da minha própria casa a cultura do reino. Mas a minha fé está abalada porque as minhas atitudes, os meus pensamentos não condizem com alguém que é filho de Deus. Para complicar um pouquinho essa situação, a modernidade nos deu celular, porque nós vamos para a nossa casa e no momento mais íntimo que nós temos, individualmente falando, que hora que o ambiente não fica tão aprazível dentro do banheiro, não sei se os irmãos estão me entendendo, nós recorremos ao celular e depois ao papel higiênico. Entende o que estou falando? Nós precisamos nos ver para entender o que é que está sendo excretado pela nossa alma. Porque às vezes o que está sendo excretado pelo nosso intestino não é tão grave assim, é até bom. Mas a Bíblia está falando de um trajeto de Jesus que entrou numa cidade. E essa cidade ela é chamada Jericó. E quando nós vamos estudar sobre a cidade de Jericó, nós aprendemos que é uma cidade que ela fica, nós temos várias informações aí, mas
entre 200 e 300 metros abaixo do nível do mar. E às vezes a nossa casa está muito bonita, muito limpa, muito pintadinha. E nós queremos levar para lá o reino de Deus. Mas essa casa, ela está abaixo do nível do mar. Os irmãos estão entendendo a metáfora que eu estou usando aqui? E o problema de a nossa casa ter se tornado, às vezes, uma Jericó, nem sempre está na esposa, no esposo, no filho, no pai, na mãe. O problema, às vezes, sou eu que tenho vivido nesse universo chamado lar, uma vida de perversão, ou quiçá também o outro extremo, de profunda religiosidade farisaica. Quantos entenderam o que eu acabei de falar aqui agora? Diga amém se você entendeu. Amados, não tem como estabelecer o reino dos céus num ambiente liderado por um bode. E o problema é que às vezes o bode sou eu. Estou trazendo para mim essa reflexão porque isso falou muito comigo. E às vezes o lugar menos desejável para que Jesus queira entrar para dormir, seja na minha casa. Às vezes o meu estilo de vida não está digno daquele que se entregou na cruz por mim. Ou talvez o meu estilo de vida esteja tão, mas tão religioso, que as pessoas não cabem dentro da minha casa porque estão muito abaixo do meu padrão. A Bíblia diz que o Filho do Homem, ele veio para buscar e salvar. Essa passagem, ela está cheia de reverberações no mundo espiritual que tem tudo a ver com o momento em que se vivia isso em Jericó, aproximadamente 2000 anos passados, e a eternidade. E até antes da fundação do mundo. Como é que está a minha casa? Qual é a minha participação nesse processo? Ontem eu achei muito, as palavras todas que têm sido ministradas aqui, irmãos, têm nos acrescentado muito. E a de ontem, como está mais fresca na nossa memória, o pregador então disse isso, falou, olha, onde eu estou? O que eu posso fazer nesse lugar? A Bíblia diz que entrar com a cultura do reino, implantar uma cultura, essa cultura é do reino e não de um império. Há uma grande diferença. E aqui eu queria trazer agora a observação de cada um de nós, alguns detalhes. Que eu quero fazer um link aqui com esse momento que tem aí 2000 e alguns anos, com o passado, a eternidade passada e o futuro, a eternidade. A Bíblia diz no verso 1, olha só,
Entrou Jesus em Jericó e atravessava a cidade. Eu quero trazer algumas boas notícias agora aqui para você, depois desse momento de opressão. Diga amém. Mas, irmãos, eu me preocupo quando eu vejo essas coisas. Eu não fico olhando, não é para as pessoas que estão do meu lado, mas o que eu posso fazer nesse lugar, para que esse reino seja implantado. Tem uma coisa que eu me preocupo muito, irmãos, é com duas coisas: a perversão e a religiosidade doentia, infantil. Um dia nós falaremos sobre isso. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele entrou em Jericó e ele atravessava a cidade e ele foi parar dentro da casa de um homem chamado Zaqueu. Percebam que a Bíblia está falando de nós, para nós, sobre uma trajetória, e eu quero te falar uma coisa: quando ele entrou naquela cidade, ele já tinha pré-determinado que iria na casa daquele homem, provavelmente. Mas isso seria dar interpretações para aquilo que é uma impressão minha. Mas eu queria te mostrar um outro aspecto aí. Não se trata de Jesus entrar numa cidade. Porque quando Jesus entra naquela cidade, há toda uma história por detrás disso aí. E talvez nós não contemplemos a ideia de Jesus entrar na nossa casa porque a nossa visão espiritual está um tanto quanto reducionista. Porque percebam bem, Pedro escrevendo, ele diz que o cordeiro ele foi preparado antes da fundação do mundo. Então, aquele momento em que culminou com aquela conversa entre Jesus e Zaqueu, esse momento começou na eternidade. Porque a Bíblia diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus entrar na casa de Zaqueu é muito mais do que uma visita casual de um homem. Jesus entrar na casa de Zaqueu significa o cumprimento de um compromisso que o Senhor tinha com a humanidade. De tal maneira que quando experimentamos a presença de Deus, essa presença tem que ser muito mais valorizada do que nós imaginamos. Não foi José e Maria que um olhou para o outro e resolveram casar e num momento íntimo geraram Jesus. Não foi uma obra do acaso. Não foi uma obra planejada há 2000 anos passados. Mas é uma obra preparada antes da fundação do mundo. Quantos entendem o que estou falando? Irmãos, isso é muito sério que eu fico assim, pensando quando a gente está falando com a igreja, porque tudo isso que nós estamos falando aqui impacta, não é o ano de 2025, impacta a nossa eternidade. Há poucos dias nós presenciamos um irmão nosso da igreja que esteve aqui conosco, partindo para o Senhor. A eternidade dele foi marcada com certeza por esses momentos que nós estamos vivendo aqui. Por isso que no versículo 10, Jesus diz, porque o Filho do Homem veio o quê? Buscar e fazer o quê também? Salvar.
A Bíblia fala de uma trajetória. Essa trajetória, ela se inicia no coração de Deus, até que o Verbo encarne. E Zaqueu foi um grande privilegiado, porque essa obra começada na eternidade, agora ela se consuma dentro da casa de Zaqueu, irmãos. Que coisa, hein? Já pensou receber o autor da vida dentro da sua própria casa? Lá em casa, quando a gente vai receber uma pessoa assim mais ilustre, a gente dá uma caprichada na casa, né? A Beth fala, bem, guarda esse sapato seu, guarda isso, guarda aquilo outro. Mas, amados, a Bíblia conta de um momento que começou na eternidade e se consuma dentro do seio de um lar. E é curioso porque nós não estamos tratando aqui de uma necessidade aparente de um homem. Diz assim, que ele atravessava a cidade, havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Verso 3, ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não conseguia, por causa da multidão. E aqui eu queria trazer uma outra reflexão para os irmãos. Às vezes nós distanciamos da igreja e encontramos um culpado para isso. Ou uma culpada. E Zaqueu, realmente, ele tinha alguns culpados para que ele não visse a Jesus. A primeira delas era uma limitação individual pela estatura física dele. Mas a segunda, por causa da multidão. Perceba o que eu vou dizer para você e não se esqueça disso ao longo desse ano e pelo resto da sua vida. Nunca deixe que terceiros impeçam você de ouvir a voz do seu Redentor. Nunca. Por mais delicada que seja a situação que você enfrente, talvez você que está me ouvindo aí pelas redes sociais seja de outra igreja, receba essa palavra. Por piores que sejam os acontecimentos no meio do povo cristão, isso não pode ser um óbice para desviar o meu desejo, o seu desejo de ver e estar com o Senhor. Diga amém. A Bíblia continua no texto. Deixa eu ver quanto tempo aqui, acho que nós já estamos caminhando para o final. Se os irmãos e as irmãs do louvor quiserem já ir subindo. Diz assim, no verso 4, assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Estabeleça estratégias, mas não perca a sua visão do Senhor. A Bíblia conta a história de Pedro. Pedro estava naufragando, porque ele tirou os olhos do Senhor e colocou os olhos na tempestade. E pela misericórdia o Senhor o resgatou ali. Mas nós precisamos de encontrar alguma estratégia para esse encontro com o Senhor. Seja dentro da nossa casa, seja na igreja, seja onde for. Essa relação não pode deixar de acontecer, porque no livro de Atos, o apóstolo Paulo está falando ali com as pessoas, falou, olha, nele nós vivemos, nos movemos e respiramos. O nosso afastamento do Senhor, ele implica na nossa morte. Quais são as estratégias que eu tenho que estabelecer
para não perder o contato com o meu Redentor? Essa pergunta tem que estar latente no meu coração. Nós não estamos falando aqui de religião, não, irmãos. Estamos falando de fé. É diferente. No versículo 5 diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa. Às vezes, irmãos, nós estamos invertendo os polos na nossa relação espiritual. Preste atenção nisso aqui que eu vou falar para você. A Bíblia diz em Filipenses que Jesus não considerou como usurpação o fato de ser Deus, mas ele a si mesmo se humilhou e foi reconhecido em forma humana. Talvez a sua humanidade é que tenha sido óbice de você falar com o seu Redentor. Porque a minha e a sua humanidade grita por sensações e desejos e vontades e pensamentos. E aí nós imaginamos que está cortada essa relação entre nós e o nosso Deus, porque nós esperamos algum momento para falar com Ele em que nós estejamos por cima. E isso não vai acontecer. Porque na verdade, às vezes nós estamos querendo ser anjos, quando Jesus simplesmente desejou ser o quê? Homem. As limitações que estão dentro do meu e do seu coração são limitações próprias de um ser humano. Se você se sente limitado por alguma coisa, bem-vindo ao mundo dos viventes. Peça para Deus trabalhar isso aí. Mas não fique esperando o tempo ideal para se aproximar do Senhor. A Bíblia diz que ele olhou para cima e falou: Zaqueu, desce daí, que hoje convém que eu vá em tua casa. E a Bíblia diz no verso 6, então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso, verso 7, e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Às vezes eu vejo algumas expressões tipo assim: cidadão não valia nada, de repente agora virou crente. Criticando o indivíduo porque virou crente. Será que ele queria que o cara continuasse não valendo nada, né? Irmãos, nós sempre seremos julgados. Sempre seremos. Você sempre será julgado, julgada. Mas os seus olhos devem estar fixos no seu Redentor. Amém? E diz assim, no verso 8, mas Zaqueu, verso 8, levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. Esse momento aí, irmãos, falou muito comigo, e eu acho que Elizabeth sabe do que eu estou falando. É claro que o que eu estou falando não é literalmente o que eu vivi, mas como notícia, como mensagem, é isso. A Bíblia diz que Zaqueu ele resolveu cuidar daqueles que necessitam. E às vezes nós desenvolvemos uma
fé somente na primeira pessoa. Às vezes o seu irmão, seu pai, seu tio, precisa ser visto por você. Porque senão, irmãos, a cultura fica uma cultura apenas religiosa. Quando a Bíblia diz em Efésios, para os filhos honrarem os seus pais, porque esse é o primeiro mandamento com promessa, a Bíblia não está dizendo para a gente honrar somente se o pai e a mãe for cristão, não. É para honrar seja quem for. Irmãos, eu tenho um arrependimento, às vezes eu trabalho muito essa questão íntima, da maneira com que às vezes eu olhava as pessoas do meu lado, porque eu entendia que eu sendo crente, estava salvo e o resto é resto. Durante muito tempo eu fui acometido pela síndrome do Kiko. Inconscientemente, olha o perigo disso. Porque eu olhava o restante que não era salvo como se fosse uma gentalha. E às vezes aquela pessoa que está dentro da nossa casa, ela ainda não professa a fé que nós professamos. Mas o sacrifício do Cristo na cruz do Calvário foi somente por mim, foi por ela também. O estabelecimento do reino de Deus significa a gente se tornar tão humano que a gente passa agora a olhar o próximo como a nós mesmos, de tal maneira que a necessidade, ou a angústia, ou a dor, ou até o estado de pecaminosidade dele se confundem com o nosso, porque Daniel orou e confessou os pecados do seu povo, sendo ele um homem santo. Às vezes nós distanciamos muito e achamos que o mundo se resume em nós, nos nossos desafios, nas nossas metas, nas nossas vitórias, nos prêmios, porque afinal de contas, em Cristo somos mais do que vencedores. Mas quando Jesus entrou na casa daquele homem, ele lembrou que ele não é a única pessoa no mundo e que existia alguém que precisava dele. E a Bíblia diz mais, diz que ele falou: Senhor, eu resolvo, se eu defraudei alguém, eu resolvo restituir 4 vezes mais. Irmãos, esse homem tinha dinheiro. Ele dava metade do dinheiro do patrimônio dele às pessoas, e com a outra metade ele ia restituir quem ele defraudou, e provavelmente ele defraudou muita gente, porque as pessoas diziam que ele era um pecador. Sabe, alguns males que nós já causamos às pessoas, não tem como a gente consertar, mas alguns outros têm sim. Talvez uma palavra de ofensa, talvez uma agressão física. Quantas vezes cometemos erros com as pessoas que compartilham conosco essa existência? E Zaqueu falou: eu quero consertar, naquilo que eu puder eu vou consertar. Por isso que quando o pastor Carlos lançou esse tema, ele falou que, ele usando então Mateus capítulo 4, versículo 17, ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Mudar a mente. Às vezes eu estou olhando somente para o meu umbigo e não estou vendo a pessoa que está do meu lado e que eu posso ajudar. Às vezes aquela pessoa que eu ofendi, que eu maltratei, que eu prejudiquei, eu simplesmente esqueci.
Quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece. E concluindo aqui o nosso momento de reflexão. Jesus disse para Zaqueu: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Eu queria te convidar a ficar de pé nesse momento. E eu queria que você que se acha muitas vezes, se encontra perdido dentro da sua própria casa, que você agora, usando a sua mente, que você percorresse cada cômodo da sua casa, na sua imaginação. Comece a pensar no seu pai, na sua mãe, no seu irmão, na esposa, no esposo. Porque às vezes nós estamos perdidos, não porque estamos perdidos, mas porque há pessoas que estão do nosso lado, e que cabe a mim e a você ter uma ação diante disso, para que essa pessoa seja suprida nas necessidades dela, que ela seja perdoada por nós, ou que nós também venhamos a pedir perdão e resgatar naquilo que nós erramos nessa relação. Porque por mais religiosos que sejamos, esse reino de Deus, ele só é estabelecido pela fé e não pela religiosidade. Se você deseja que as pessoas na sua casa saiam desse ambiente de império, quem sabe o império romano, cabe a você aceitar o convite do Senhor, para que Ele possa entrar na sua casa, para que você possa ali de fato estar implantando o reino dos céus, não uma religião nova. Não precisa preocupar com a sua mãe ou seu pai mudar de religião. Ah, meu pai é católico e eu estou lutando para ele se tornar evangélico. Não, irmãos, presta atenção nisso aqui, olha, não preocupa com isso não. Peça para que ele tenha uma experiência com Deus, porque o resto, irmãos, vai vir em nome de Jesus. Pense na sua família, pense na casa dos seus avós, dos seus tios, pense na casa das pessoas que compartilham com você a vida familiar. Se o grupo de louvor puder nos conduzir numa canção nesse momento. Façam da vida cristã uma vida reducionista do plano de Deus. A salvação para sua família, para sua casa, pela misericórdia e pela graça de Deus, ela vai passar por mim e por você, quando nós ouvimos a voz do Mestre e o recebemos em nossa casa.
Mas esse plano é muito mais profundo do que imaginamos. A Bíblia diz que Jesus ele entrou em Jericó, ele atravessava a cidade, mas ele veio da eternidade. E eu quero que você, nesse momento, você possa fazer uma oração comigo, para abrir o seu coração, para que essa palavra possa, através de você, vindo da eternidade passada, projetar a sua casa para a eternidade futura, em nome de Jesus. Se você se sente enfraquecido ou enfraquecida, entenda uma coisa: o Senhor vai nessa noite fortalecer você em nome de Jesus. Repita comigo: Senhor Jesus, eu recebo essa palavra, eu quero ouvir a voz do Senhor, abrir a minha casa e tomar a atitude de enxergar pelos olhos da eternidade e declarar a salvação para toda a minha família e para toda a minha casa. Eu declaro pela fé, em nome de Jesus. Dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. O reino que vai se estabelecer na sua casa, ele já começou, e começou na eternidade. Deus abençoe você. Amanhã estaremos aqui novamente, em nome de Jesus.